Finalmente! Esse é o primeiro joystick totalmente sem fio da 8-Bit Do para Xbox. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Galera, nesse vídeo aqui eu trago um review para você do Ultimate Tri-Mode Controller for Xbox. Essa versão aqui comemorativa dos 40 anos da Rare. Esse aqui é o primeiro controle da 8-Bit Do que funciona totalmente sem fio para Xbox, via dongle 2.4 GHz. Você vai poder jogar no seu Xbox realmente sem fio dessa vez. Quem me enviou esse controle aqui foi a WAZ, representante da 8-Bit Do aqui no Brasil. É uma loja brasileira lá de Belo Horizonte. E eles vão vender esse modelo aqui com estoque no Brasil, sem surpresa nenhuma, sem imposto do amor. Você vai chegar no site dos caras, vai estar lá o preço, é aquilo que você vai pagar e ponto final. Os caras são representantes da 8-Bit Do no Brasil e eles vendem diversos produtos da empresa. Então, se você entrar no site, você vai ver várias coisas da 8-Bit Do. Você pode comprar porque tá tudo aqui no Brasil. E quem é de Belo Horizonte pode ir lá na loja deles. Então, se você é de Belo Horizonte, você também pode ir na loja física deles, que fica lá na Avenida do Contorno. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço. Dá uma passadinha lá, porque os caras têm loja física, eles entregam tudo de boa. Eu já fiz review de diversos produtos para eles e os caras entregaram tudo. Então, obrigado a WAZ por ter enviado o controle aí pra gente fazer review e bora conhecer essa versão, que é a primeira versão que funciona 100% sem fio no seu Xbox. Finalmente, estamos com o primeiro joystick da 8-Bit Do totalmente sem fio para consoles Xbox Series e Xbox One. Esse aqui é o Ultimate Tri-Mode Controller for Xbox, licenciado edição Rare de 40 anos. Essa edição limitada aqui que a 8-Bit Do fez em comemoração ao aniversário de 40 anos da Rare. Quem me enviou esse joystick foi a WAZ, loja lá de Belo Horizonte, aqui do Brasil. E eles vão fazer a revenda desse joystick aqui. Vocês vão poder comprar com links na descrição e um cupomzinho de desconto também, vai estar fixado também nos comentários. Para você que quer comprar direto aqui no Brasil. Você vai comprar com estoque aqui, não vai pagar imposto nem nada, é o valor que tá lá, o valor do frete, fim de papo. Brigadão aí o pessoal da WAZ por ter enviado aí o controle, né, pra gente mostrar pro pessoal. E bora ver esse danadinho de perto. Bom, primeiramente a caixa dele, muito bonita, remete aí aos grafismos do Sea of Thieves, né? O último jogo aí da Rare, a gente pode ver aqui bastante coisa, ou todas as coisas, né? Referentes a o Sea of Thieves, né? Aqui a caveirinha, tem aqui o Kraken, os barcos e tudo que tem a ver, né? Esse controle aqui, ele é comemorativo, por isso que ele é sem fio. Eu já comecei a entender o padrão. É licenciado pela Microsoft, então esse controle aqui não vai correr risco de parar de funcionar de uma hora para outra. Vem com um mês de Game Pass e, cara, a caixa, né? A gente já conhece a qualidade da 8-Bit Do. Bom, aqui do lado tá aqui designado para Xbox, então funciona também via iOS e Android e Windows, né? Se você quiser via dongle, ele tem um donglezinho ou Bluetooth e certamente deve funcionar na televisão com xCloud. E aqui tem uma mensagenzinha da Rare, não sei se vai aparecer aí, mas eu vou ler pra vocês. Lendas nascem em 1985. Dos pixels aos polígonos, dos primatas aos piratas. Décadas de mundos de diversão esperam por você. Pegue o seu controle e fique pronto para sua próxima aventura. 40 anos da Rare, lindo, olha que bonito. Muito bonito a embalagem. E aqui atrás, né, as informaçõezinhas básicas dele, para você conhecer, se você quiser ver, né. E é isso, galera. Vamos abrir que eu tô ansiosíssimo pra conhecer isso aqui. Lacradinho. Bora de lacrar, bora de lacrar. Que delícia, cara. Aqui atrás tem mais dois lacres. É um lacre bem padrão mesmo. A Microsoft também usa esse lacre aqui. Na caixa também tem. Bora conhecer. Nossa, vamos tirar primeiro essa caixinha aqui e ver o que tem. Aqui dentro a gente tem o cabo e um manualzinho. É, só isso, ó. É, o cartãozinho do Game Pass Ultimate de um mês, só pra conta nova, então nem adianta. É só pra conta nova. Aqui o cabinho USB tipo C da 8-Bit Do. É um cabinho normal, mas azulzinho, bonitinho, olha. Qualidade da 8-Bit Do, que a gente já conhece. Isso aqui a gente vai deixar ligado na base, né? Não vai deixar de usar ele não, tá? Por incrível que pareça, vocês vão entender por que depois. Aqui a gente tem a base. Vai ficar aqui. O controle que vai ficar aqui no cantinho também.
E aqui embaixo a gente tem o manual. Um manual de guia rápido, né? Pra gente poder ver as combinações aqui. Legal, ó. Manualzinho rápido. Bacana, não ter que abrir o manual todo. E aqui o manual, né? Deixa eu ver se tem em português. Eu acho que não, a 8-Bit Do não faz tradução português. Deixa eu ver aqui atrás. Sempre gosto de olhar porque pra ter certeza. Não, é só inglês mesmo. Não tem outro idioma. Deixa eu ver direito, né? Porque vai que... Inglês, francês, italiano, espanhol... Não tem português. Mas a gente não precisa disso. A gente sabe ler inglês. Oi, 8-Bit Do. Você já vende coisa pra gente já há um tempão, 8-Bit Do. Tá na hora já de mandar, né, uns manuaizinhos em português, hein? Mas de boa. A gente sabe. A gente é safo nisso aqui. Olha que da hora. Caramba, olha que da hora. 2 capzinhos pra colocar nos sticks, né? Muito bonito, manos. Olha isso. Caramba, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Tirar a caixinha. Aqui, então, a gente tem a base. Nossa, muito bonito e muito legal também. Aqui, pra você colocar o cabo USB-C. Aqui embaixo, a gente tem o dongle da 8-Bit Do que funciona no Xbox. Ah, que da hora. Muito maneiro. Pô, o azul é lindo, cara. Caramba, que azul lindo. E é a Charger Dock, né? Me parece que tem um LEDzinho aqui. Nossa, eu acho que eu já vi essa base em algum lugar, mas vamos lá. E aqui o controle propriamente dito. Tem a proteção aqui. Vou tirar. Nossa, tem um plastiquinho aqui. Também vou tirar. Pra gente ter uma noção do joystick. Caramba, ele é muito mais bonito do que eu achava que ele era. Caramba, olha isso. PC, Xbox e dongle. É, galera. Nossa, muito gostosinho. Nossa, essa cruzinha da 8-Bit Do é maravilhosa, cara. Não tem nem o que falar. Essa cruzinha aqui é maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso. Pegada muito boa. É aquela coisa, né? Um controle um pouquinho menor, né? Uma pegada mais fechada. Mas é isso aí. Já vamos detalhar aí pra vocês. Mas, basicamente, é isso, ó. Colocou aqui. Olha que coisa linda. Caramba, muito bonito. Então, é isso aí que vem na embalagem do 8-Bit Do, edição de 40 anos da Rare. Bora testar esse cara. Então, pessoal, vou detalhar aqui o controle da 8-Bit Do de 40 anos da Rare pra vocês. Bom, construção da 8-Bit Do, a gente já sabe, né? Aquele controle rígido, maçaroca, muito bem construído, que você pega na mão, você vê assim que o negócio não vai desmontar. Ele tem esses detalhes aqui que remetem a Rare, né? Então tem coisas do Sea of Thieves aqui, tem algumas coisas também do Banjo-Kazooie. E ele é todo azul, e um azul bem bonito, bem vivo. Eu achei bem legal. E tem esses detalhes em amarelo. Aqui atrás, a gente tem os botõezinhos extras, né? Aqui, para você programar. Os gatilhos também em amarelo. Aqui a chave de seleção, né? Para você usar por cabo, no PC ou no celular, Android, iOS, na sua TV com xCloud, etc. Aqui são os contatos para se conectar aqui na base. Aqui embaixo a gente tem uma entrada de fone e o botão de mute do microfone, né? Então o seu headset entra aqui. Aqui em cima a gente tem os botões cravejados, então são bem bonitos, não vai desgastar, é cravejado, ó, que você passa o dedo, você sente. Muito bonito. A gente tem aqui os sticks, que são Hall Effect, tem um anelzinho de Teflon e tem também o aro de metal. E uma coisa interessante, você pode fazer assim, ó, e tirar para substituir isso daqui quando desgastar, porque sabe que isso aqui desgasta, né? E aí você pode comprar separado. Olha que da hora, é só encaixar aqui e pronto. Facinho de substituir, não precisa abrir o controle. Esse direcional aqui, né, não tem nem o que questionar, é chupinhado do Nintendo 64, então para jogo de luta vocês já sabem que é excelente. E esse daqui é de metal, de alumínio, não vai desgastar também. Então eles fizeram
esse direcional de metal, é de alumínio. Então você sente ele geladinho, inclusive. E é aquele negócio, né? Clica, mas é aquele clique ultra macio. Parece um botão de membrana, mas não é um botão de membrana. Muito legal. Aqui a gente tem os botões do joystick, né? Aqui, para você selecionar os perfis. Então a gente tem esses LEDs aqui que vão dizer em qual perfil tá. 1, 2 ou 3. E quando tá apagado, tá no perfil padrão. Aqui o botão de captura. Aqui o botão menu, botão visão. E o botão estrela, que serve para você fazer várias coisas, como por exemplo, aumentar ou abaixar o volume, dosar o som da party com o som do jogo, ou usar para programar um botão aqui embaixo, direto do joystick. Que é muito fácil, você aperta o botão que você quer copiar, mais o botão aqui em cima, segura ele, solta e aperta de novo o botão aqui embaixo, aí ele copia o botão que você quer. Se você apertar o A e o B e der um toque por 2 segundos, ele troca o A pelo B, o X pelo Y, para ficar padrão aí Nintendo Switch, porque dá para você ligar ele no Nintendo Switch também, por incrível que pareça, tá? Aqui em cima, a gente tem os gatilhos chupinhados aí do controle do Play 4, né? E eles vibram, tá? São gatilhos ápticos, então a gente vai sentir a vibração aqui nos gatilhos. E aqui, com um botãozinho de clique bem curto. A gente não tem trava nem nada, mas é isso. A gente tem aquela pegada assim bem tranquila de jogar. Aqui tem um botão de sincronizar, para você poder sincronizar o Bluetooth, e um LED de carregamento quando você carrega pela USB, que dá para carregar por aqui também. A questão de conforto é a seguinte, ele é um controle que tem um design um pouquinho diferente. Aqui é menor e aqui é maior. E o que acontece? Quando você segura, não é que ele é menor, é que você fica numa posição diferente. Você não fica com a mão assim, você fica com a mão assim. Então, para algumas pessoas que têm mão grande, por exemplo, sente a falta de estar mais ou menos assim, mas não impede você de jogar não, tá? Agora, para pessoas que têm mãos pequenas, excelente. Simplesmente excelente, ele encaixa perfeito na mão. Não tem do que reclamar. Também é bem fácil acertar aqui embaixo, aqui em cima. É bem tranquilo de você usar. Bom, quem já conhece aí os controles da 8-bit do, são todos muito parecidos. Outro detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês é que tem um grip aqui, ó, mas é um grip cravejado, não é um grip emborrachado, então não vai desgastar. Se tem gente que reclama do grip de borracha, aqui a gente tem a opção de ter um gripzinho bem de leve aí para você ter uma firmeza na hora de segurar. Bom, mostrar outras coisas aqui também. Ele vem com esses dois caps aqui, ó, um do Sea of Thieves e um do Banjo, né? Dá pra perceber que é um Jigsaw do Banjo. E é pra gente colocar aqui, né? Pra fazer um charminho. E, ah, que legal, ó. Aqui vem escrito 40 anos aqui dentro, ó. Da hora, né? Então você vem aqui, ó. Encaixa aqui, facinho. Pã. Você clica e ele trava lá dentro. Aí você só posiciona aqui, ó, pra ficar bonitinho. Pra gente saber que é uma Jigsaw, né? E aqui, a caveirinha do Sea of Thieves. Super simples de colocar, galera. Não tem mistério, não. É emborrachado também. E aí você coloca aqui, ó. Fica show de bola. Dá uma firmeza bem maior no controle, tá? Então você fica com ele um pouquinho mais preciso. A galera que gosta de atirar, né? Então fica bem mais preciso. Achei bem legal. Eu já tinha jogado aí a parte da tarde inteira com ele, jogo de luta. Eu achei essa cruzinha maravilhosa. E realmente é Hall Effect, tá, galera? Não é TMR, mas é aquele Hall Effect de última geração. Não dá drift, não tem delay, nada disso, tá bom? Então, um controle excelente. Aqui a gente tem o dongle, que é o dongle padrão da 8-bit do azulzinho. Não tem botãozinho, é um LEDzinho que acende aqui. E ele já vem pareado aí com o controle. Não tem opção de você clicar e parear com outra coisa, né? Que é um motivo aí interessante da gente tentar fazer algumas coisas, porque o controle, galera, eu vou falar, é exatamente aquele controle que a 8-bit do já fez pro Xbox. Exatamente o mesmo joystick. Tá até na etiquetinha aqui, ó. O nome dele nem muda. Até lá no firmware dele, ele reconhece como controle de 40 anos no firmware, mas é o mesmo controle, tá? Então aqui eu acredito que é questão de autorização no firmware para funcionar no Xbox. Só isso que eu acho que é. Bom, a base, muito bonita também. Tem um Kraken aqui, ó, saindo, ó. Muito da hora, escrito Hair. Toda azulzinha também. E aqui embaixo tem a tampinha para você colocar o dongle. Tá até desenhadinho lá, ó. Vem aqui, coloca o donglezinho. Isso aqui fica perto aí do seu videogame, né? Ou do seu computador, se você quiser. E aí você faz a conexão aqui pelo cabinho que vem. Que é o que a gente vai fazer agora. Vou conectar aqui e vou ligar lá no videogame.
Pronto, liguei lá no videogame e a basezinha tá aqui conectada e, né, quando a gente encaixa aqui, a gente tem esse LED que acende em âmbar. Fraquinho, né, do jeito que tem que ser, e quando ele tá carregado, ele fica branco. Então é isso, ó, colocou aqui e a gente tem a tela do videogame aí. Então para fazer funcionar, a gente tem que colocar aqui no modo PC, por incrível que pareça, porque o modo Xbox é se você quiser usar por cabo. Tá aí mais uma denotação de que isso aqui é aquele controle que a GameSun já tinha, né? Enfim. Então a gente coloca aqui no modo PC e liga. E aí, conectou no videogame e pá, ó. Que delícia, cara. Olha isso. Deixa eu colocar isso aqui e a gente tem aí o controle funcionando no Xbox sem I/O. É, galera. É a Microsoft que não quer. A Microsoft só deixa alguns joysticks. Bom, a gente tem que acessar aí pelo HBTDO, né? Então eu vou entrar aqui, ó, no Ultimate Software. E ele já detectou aqui, né? Ele já detectou que eu tô com o perfil 1, que eu já testei. E a gente pode aqui fazer várias coisas. Mas primeiro eu quero fazer isso aqui, ó. Fazer o update do firmware. Porque tem um firmware aqui para fazer o update. Ele tá na versão 1.31. Então eu vou descer aqui, checar para ver se tem. Ele vai falar para mim que tem a versão. Então eu vou vir aqui e vou fazer o update para a versão 2.3.2. Então, ele tá falando ali para não desligar o console, na verdade o PC, né? Enquanto isso, a atualização vai fazendo aí. E a gente tem que fazer essa atualização para poder ele ter um problema ali, né? De perder a conexão enquanto tá no carregamento. Porque quando tá no carregamento, ele não tem que perder a conexão. O que a gente pode fazer no software, né, galera? A gente pode criar 3 perfis. Eu criei um aqui. A gente pode criar 3 perfis. E você pode fazer o mapeamento do seu controle da forma que você quiser. Então eu posso trocar esse botão por qualquer outro ali, ó. Clicando, setinhas, gatilhos e até o botão null também, se você não quiser mapear nada. Você pode trocar o mapeamento de todos eles. E aqui também você pode mapear os botões P2 e P1, né? Então você pode colocar do jeitinho que você quiser, beleza? Os sticks, aquele esqueminha que a gente já sabe, né? Você pode configurar End Zone e Dead Zone da forma como você quiser. Pode inverter ali os eixos X e Y tranquilamente ali no software. Pode trocar os sticks, esse para cá e esse para cá. Esquisito, mas você pode fazer isso. Você pode trocar isso com isso e isso com isso, dependendo aí de jogos como jogos de luta, emuladores, etc, né? E desabilitar o Dead Zone, que é como tá aqui, ó. Ele tá super sensível, como ele é Hall Effect, né? Ele fica extremamente sensível. Eu fiz o teste aqui, vou desabilitar. E aqui você pode configurar também os gatilhos, né? Colocar aí para trocar os gatilhos, se você quiser. Você pode vir aqui trocar os gatilhos, então esse passa para cá e esse passa para cá. E você pode também configurar Dead Zone, End Zone, conforme você quiser. E a vibração também, né? Diminuir, aumentar, do jeito que você quiser aí a sua configuração, beleza? E você pode testar aqui clicando nos gatilhos, ó. Aí você pode testar ali. Você pode desabilitar a vibração e desabilitar o Impulse Trigger também. Bem simples o software da HBTDO e como a gente está vendo aí na tela, ele reconhece o controle. Então, eu acredito que seja uma questão de, repito, software, firmware, a questão de autorizar ou não no videogame funcionar, porque é exatamente aquele controle que já saiu há um tempão para Xbox, né? O Tri-Mode, já saiu há um tempão esse controle aqui, e eles só simplesmente fizeram essa versão e acredito que seja uma autorização da Microsoft. Bom, depois que você faz isso, você tem que vir aqui e Sync to Device. Se você não fizer isso e não aparecer lá embaixo Sync Complete, você não salvou ali no teu perfil. E aí o LEDzinho aqui, ó, vai dizer em que perfil tá. Então, se eu deixar assim, ele desabilitou, e se eu clicar aqui, ele habilitou só o primeiro, porque eu só tenho o primeiro ali perfil feito. Mas é bem tranquilo de fazer o mapeamento, de fazer as configurações. Eu já deixei aqui do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, e é isso. Não tem muito mistério não, tá? É um software bem simples mesmo. Aqui você pode fazer também a calibração, esqueci de mostrar isso para vocês.
mas você pode fazer a calibração aqui dos sticks, né? Você aperta Start Calibration e aí ele manda você girar clockwise. E agora esse aqui. Pronto, calibrou aqui. E a mesma coisa com os triggers, né? Você também pode fazer essa calibração aí com os triggers, né? Só para você ver se tem alguma coisa errada. Pronto, calibradinho. Show? Software é bem simples, né, galera? E no computador é exatamente o mesmo software. Bom, pessoal, como a gente não tem o software para a gente poder testar pooling rate, etc. no videogame, eu vou num site aqui que eu conheço, que dá para fazer um teste mais ou menos, tá, galera? E é o seguinte, ó. Esses sites aqui, ó, esse aqui, eu consigo testar o pooling rate aí ao máximo do videogame, né? Então, bora lá pra gente fazer esse teste. Basicamente é o seguinte, ó. Vou colocar aqui. E aí a gente tem como testar na velocidade máxima aí do navegador. Ele bate mais ou menos aí 180 de pooling rate, ó. É muito difícil fazer isso aqui, mas eu vou tentar. Ó, o pooling rate é mais ou menos de 180 Hz aí no videogame, o que já é maior do que o controle original, né? Que o controle original é por volta de 130. E a gente tem ali, então, um tempo de resposta máximo ali de 5 alguma coisa milissegundos. Não dá para ser tão preciso quanto no computador, mas é para vocês verem aqui no videogame. Por cabo, né? Vamos tentar por cabo agora para ver. Tirou aqui. Por cabo, vamos ver se isso vai aumentar. Às vezes pode aumentar, né? Um cabo ligado direto aqui no modo Xbox, né? E então a gente tem aqui basicamente a mesma coisa, ó. Não muda nada ali pra gente, ó. O average do milissegundos também tá na faixa dos 5 e pouco, né? E o pooling rate ali na faixa dos 180. Show, maior do que o do controle Xbox e não tem diferença nenhuma do cabeado pro sem fio. Então, ponto pra 8-bit do aí. Agora, vamos ver ali aquele testezinho daquele site que a gente já gosta, né? Mas eu vou fazer sem fio, que eu quero fazer o teste direitinho. Então, no modo sem fio, vou aqui nesse site, Gamepad Tester. Aqui tem um esqueminha, né? Usar o controle. Ele vai reconhecer. Ele reconheceu ali no quarto player. Caramba, peraí. Ele reconheceu aqui, ó. Então, beleza. A gente tá aqui naquele testezinho que a gente gosta, né? Direto do videogame também. Aqui pode testar a vibração. Então, tá vibrando bonitinho, ó. Bem legal. E a gente vai testar ali a circularidade, né? A circularidade dele é daquele esquema que passa, né, do ponto. Então, 10% mais ou menos, ó. Ele vai passar ali do ponto, ele não vai fazer um círculo perfeito. Então tem gente que gosta dessa configuração. E é aquele negócio, né, ó. Parou o movimento, ó. Ele para de fazer a leitura, né? É aquela leitura tipo Hall Effect mesmo. Mas bem preciso também. Também bem preciso isso daqui. Achei bem legal. Ó, cruzinha linda e maravilhosa. Os gatilhos, ó. Super de boa. Os botões. Embaixo também já tá mapeado. Maravilhoso, ó. Olha como é que a cruzinha é precisa, ó. Direcionais, ó. Tá vendo? Isso aqui pra jogo de luta é maravilhoso. Ainda mais assim geladinho. Ainda mais assim geladinho, meus queridos. Então aqui o teste direto pelo videogame para vocês poderem ver, né? Aí o joystick. Bora pro PC para ver o teste lá no computador. Então, pessoal, vamos fazer aqui o teste, né? De velocidade desse controle aqui, de precisão, pra gente ver como é que tá. Já tá aqui no modo sem fio. Então vou ligar. Estou no modo sem fio. E vamos ver aí a taxa de delay desse joystick aqui. Vou fazer só com 2000, que é mais fácil, né? Vou fazer aqui no segundo stick. E bora ver aí a taxa de delay por conexão sem fio no dongle. Então a gente tem ali mais ou menos 5. Acho que é isso, hein? Vamos ver ali. 5 milissegundos, galera. 5 milissegundos e um pooling rate de 198 Hz. Olha que legal. E a gente pode ver aqui um delay, né, de 5 milissegundos apenas. Vamos ver se por cabo
ele também tem esse delay. Então, deixa eu fechar aqui. Vou colocar por cabo agora. Colocando por cabo, então, dessa vez, para a gente poder ver o delay e o pulling rate, né? Fazer com 1000. Bora lá. Ah, o delay é um pouquinho menor, né? É 4 milissegundos, ou seja, perdeu só 1 milissegundo em relação ao cabo, então, tipo, irrisório. E a gente teve ali um pulling rate de 245, ou seja, o pulling rate sobe quando você coloca por cabo. Legal, né? Interessantíssimo isso daí. Agora a gente vai ver por Bluetooth, né, galera? Vamos ver por Bluetooth. Eu vou conectar aqui, ó, deixar sem o cabo. E vou conectar por Bluetooth aqui no computador. Vou deixar nesse modo aqui. Vou conectar por Bluetooth. Então vem aqui no Windows. Ele já detectou aqui, ó. 8-bit do Ultimate Tree Mod para Xbox. Beleza. Vamos testar isso aqui. Agora a gente está por Bluetooth. E o Bluetooth aqui é para conectar no Android e no iOS, né, galera? Mas a gente consegue testar aqui também. Vamos lá. Tic 2. Let's bora. Nossa, mas aí é muito. Caramba, aí é muito. É só por questão de compatibilidade mesmo. Pelo que eu tô vendo ali. Nossa, como assim, caras? Aí é muito. Nossa, a gente tem ali um atraso de 20 milissegundos e um absurdo pulling rate muito baixo de 48 Hz. Não dá para jogar nenhum jogo de 60 Hz aí usando Bluetooth. Bom, eu não sei se é alguma questão de firmware, mas eu sei que esses números aí são muito ruins. Aqui o delay foi de 20 milissegundos, o que é muito, então para jogar um FPS já vai ficar meio zoado. E a gente tem aí um pulling rate de 48 Hz, nossa, muito pouco. Bom, agora no modo sem fio, né? Vamos testar aí a resolução do stick. Lembrando que é um stick Hall Effect. Então, vou usar aqui o que eu já estou acostumado a fazer. Bora lá. Bem devagar para pegar bem a resolução. Deu ali uma resolução de mais ou menos 400. Bem próximo aí do original, né? Então, achei bem interessante. Porque a gente tá sem fio, a gente tá com Hall Effect, a gente tá com resolução muito próxima da do Xbox. E tá também com pulling rate bem igual ao do Xbox, um pouquinho maior na verdade, né? Quando testa lá no videogame. Então a gente tá aí com um pulling rate um pouquinho maior também. Então, acredito que, né? Ficou aí constatado que para jogar no videogame, ele é melhor do que o controle da Microsoft, tá? Então, eu acredito que a gente possa consagrar esse controle aqui também como sendo um controle melhor do que do Xbox, porque sem fio, bateria, Hall Effect, as resoluções são bem próximas à do original e para a maioria dos jogos vai ficar incrível isso daqui. Então, parabéns aí 8-bit do por mais um produto incrível. Questão de jogo de luta. This is gonna be a match to remember. Fight! Perfeito, mano. Tá vendo, officer? Eu falei que ele estava me seguindo. Tá, deixa comigo. Pode vir. Botem pra quebrar.
um cru. Pronto, vai. Que lado você está? Ah, qual é? Informação! Entendido. Atenção! Aí sim. Então é isso, galera. 8BitDo, 40 anos da Rare, o primeiro joystick sem fio para Xbox via dongle. Muito bom o controle, qualidade 8BitDo. Se você estava tendo alguma dúvida, eu acho que esse vídeo já sanou tudo para você. Mas se você ainda tiver dúvida, só deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de assistir os outros vídeos, hein, galera? E se você quiser comprar, os links estão na descrição e fixado nos comentários para comprar lá com a WAZ, loja aqui do Brasil, para você não ter dor de cabeça com imposto, beleza? Joystick lindo, galera, muito maneiro. Então é isso, Rani aqui, até o próximo review. Fui!